do show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, hoje eu vou conversar mais uma vez com o grande médico, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano. Enquanto juristas defendem e apoiam o movimento iniciado por entidades da sociedade organizada pela liberação da maconha, especialistas alertam que, perigosamente, muitas pessoas subestimam os riscos da droga para a saúde, porque acreditam que a maconha não faz mal. Mas a perigosa erva pode causar desde irritações das vias aéreas até tumores, além do aumento da possibilidade do usuário desenvolver problemas de saúde mental, como a esquizofrenia. Nessa manhã de domingo, quem está aqui mais uma vez comigo é o meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Saudações. Saudações tricolores, amigão. Para começar, doutor Silvio, das drogas ilícitas, a maconha é a mais utilizada. Existem dados estatísticos com relação a isso? Heleno, nos Estados Unidos presume-se que aproximadamente 20% dos jovens até 20 anos de idade consomem com uma certa regularidade a maconha. Aqui no Brasil nós não temos dados. Os nossos dados, na realidade, são muito subestimados, mas estima-se entre 7% e 10% dos jovens nessa faixa etária, até os 20 anos, que façam uso dessa droga de uma forma regular. Doutor Silvio, quais são os efeitos da maconha a curto e a longo prazo? Vamos lá, Heleno. A maconha, ela normalmente é inalada, né? Na fumaça. Então, é rapidamente absorvida, porque nós temos uma rede capilar no pulmão imensa. A superfície do pulmão ela é de 80 metros quadrados, é uma área de tênis, para você ver o tamanho que tem de capacidade de absorção pelo pulmão. Por isso é que as vias aéreas é uma importante via de administração, inclusive de medicamentos. Quando você aspira a fumaça da maconha, em cerca de 8 segundos, a substância ativa da maconha, que é o tetrahidrocannabinol, chega ao cérebro, onde vai se ligar a receptores. São receptores canabinoides. É o tipo de receptor específico para maconha. E lá começam os efeitos da maconha. Que efeitos são esses, Heleno? Agudamente, a gente tem efeitos no sistema nervoso, onde há uma distorção, por exemplo, do tempo. A noção de tempo fica alterada. Existe um aumento da sensibilidade ao som, uma alteração da sensibilidade visual que leva à distorção de cores, por exemplo. Existe uma perda da memória para fatos recentes, o que vai provocar a longo prazo alguns prejuízos. Além do que, existe a chamada bad trip, good trip. O que é isso? É a viagem boa e a viagem ruim, o que depende do estado emocional do usuário. E vai depender, evidentemente, também, Heleno, da quantidade de droga que for ingerida. Ou foi inalada, no caso, né? Se fumar o cigarro da maconha. A boa viagem, o indivíduo se sente tranquilão, relaxado, uma boa, ri à toa, é uma viagem boa. Mas existe a viagem ruim, que alguns referem, em que o indivíduo fica mais deprimido, mais agitado, agressivo e irritado. Falar em agitado e agressivo, talvez tenha sido por essa razão que no século XVI, quando os soldados partiam para a guerra, eles faziam uso. Você acredita quanto tempo que a maconha é usada? Exatamente para aumentar a agressividade. Mas não existe nenhum registro de que o usuário da maconha se torne uma pessoa mais violenta por causa do uso da maconha. Em relação, doutor Silvio, aos efeitos do uso da maconha a longo prazo? Helena, a longo prazo, no homem, por exemplo, está bem descrita a diminuição dos níveis de testosterona, né? O que pode, inclusive, contribuir para diminuir, de certa forma, a contagem de espermatozoides. Na mulher, tem um efeito inibitório sobre a ovulação. Esses são os efeitos a longo prazo sobre o aparelho reprodutor, tanto no homem quanto na mulher. Caracteristicamente, devido ao prejuízo que agudamente você observa com relação à memória recente, é comum nós observarmos uma certa dificuldade na aprendizagem nos jovens que usam a maconha, o que vai, obviamente, provocar problemas escolares e até mesmo de colocação no mercado de trabalho. E a chamada síndrome amotivacional, que palavrão. A síndrome amotivacional é aquele jovem que perde o interesse. Na realidade, ele fica tão desligado de certos fatos, tão tranquilão, entre aspas, que na realidade ele não quer estudar, não quer trabalhar. Muitas vezes ele se tranca no quarto, ele perde o contato, inclusive, com amigos, com namorada, tem uma diminuição também com relação à motivação sexual.
se torna um ser meio que vegetalizado, ele fica meio paradão. Essa é a síndrome amotivacional que está associada ao uso crônico da maconha. O bom da história, Heleno, é que interrompendo o uso contínuo da droga, esses efeitos, tanto com relação ao aparelho reprodutor como a síndrome amotivacional, eles são reversíveis. Doutor Silvio, a maconha tem algum uso terapêutico aqui no Brasil? É uma boa pergunta, Heleno. Na realidade, aqui no Brasil, a gente não utiliza a maconha por ser algo que ainda está criminalizado. É uma discussão que as pessoas confundem legalizar com descriminalizar. Sem dúvida. Eu, particularmente, não sou favorável à legalização do uso da maconha. O uso terapêutico adequado é na esclerose múltipla. Por quê? Porque as dores são terríveis e o efeito analgésico da maconha nesses pacientes com esclerose múltipla tem um efeito muito interessante. Tem outros efeitos terapêuticos também. Por exemplo, aquele enjoo e os vômitos dos pacientes que são submetidos à quimioterapia. A maconha alivia bastante isso. Além disso, ela diminui a pressão intraocular, portanto, ela é útil no paciente com glaucoma. E, em particular, aquela síndrome de Kakeshi, aquela desnutrição grave. A desnutrição grave que pode ser observada, por exemplo, nos pacientes com câncer e nos pacientes aidéticos. A maconha tem um efeito no sentido de aumentar o apetite. É comum no usuário da maconha, agudamente, inclusive, a chamada larica, né? É verdade. Principalmente com relação aos doces. No paciente desnutrido, existe essa utilidade terapêutica. Nos Estados Unidos, ela já é usada em alguns centros com isso, onde ela está legalizada. Com relação à questão da legalização e descriminalização, eu sou totalmente contra a criminalização da maconha, porque se nós formos pegar todos os usuários, o sistema judiciário brasileiro não fará outra coisa senão fazer julgamento. E um jovem que de repente foi pego com um cigarro na maconha, tem uma ficha criminal em cima disso, o que vai dificultar, inclusive, no futuro, o acesso ao trabalho, me parece que é uma sanção terrível demais para o ato que ele cometeu. Esse jovem ele precisa de tratamento, de acompanhamento, de suporte, mas não necessariamente para a cadeia. Certo. Doutor Silvio, é verdade que o uso da maconha pode causar doenças psiquiátricas, psicoses? É verdade, Helena. Na realidade, a esquizofrenia acomete aproximadamente 0,8% da população mundial. E é sabido que pessoas com a susceptibilidade ao desenvolvimento dessa psicose podem, fumando a maconha, ter o surto psicótico. Portanto, está associado, sim, a surtos psicóticos com alucinações, com crises de agressividade, de muita violência, com síndromes persecutórias, a pessoa se sentir perseguida quando faz uso da maconha. Então, é verdade, sim. Doutor Silvio, para encerrar, é verdade que o uso da maconha leva o jovem a usar outras drogas mais pesadas? Heleno, é mais uma das lendas urbanas, não é verdade? O fato de você fazer uso de uma determinada droga não te leva necessariamente a procurar outra droga para ter um efeito mais pesado, até porque os efeitos dessas drogas são bastante diferentes. O outro ponto é que o jovem que usa maconha, que evidentemente ele adquire no tráfico, ele tem que estar consciente de que com esse hábito ele está alimentando o tráfico e, portanto, está alimentando a violência urbana. E ele, a família dele, todos nós, amigos dele, somos vítimas dessa violência urbana. Uma forma de combater a violência urbana é evitar usar. E se o senhor e a senhora da família Tupi têm indícios de que, pela mudança de comportamento, seu filho, sua filha adolescente podem estar fazendo uso, primeira medida, vamos conversar com esse filho e com essa filha adolescente, porque não há nada que não possa ser negociado, discutido e conversado, e que muitas vezes o que o jovem quer é ser ouvido pelos seus pais. Então vamos ouvi-los não com aqueles ouvidos de quem vai punir e castigar, que é o que hoje se faz. Vamos ouvi-los no sentido de tentar ajudá-los. E existem hoje os polos do município, dos centros de atendimento aos dependentes químicos, chamados CAPDs, que têm psiquiatras, psicólogos, pessoas que podem, evidentemente, ajudar o teu familiar, aquela pessoa que realmente queira parar. Mas quando quer parar com o uso da maconha, basta querer, viu, Helena? Nenhuma outra medicação é necessária. Um suporte psicológico sempre é útil. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, Heleno, e agradecer a oportunidade de falar de um assunto que diz respeito a todos nós, por ser tão consumido e a família Tupi ter podido entender um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Um bom domingo a todos. Um abraço, querido. Do Heleno